Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muita satisfação que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade. Um espaço democrático, de diálogo, de reflexão e de muita transformação social. Aqui, as pautas relevantes da nossa sociedade brasileira têm voz e posicionamento. Em nosso diálogo de hoje, contamos com a presença e a participação de uma liderança feminina, uma mulher que é presidente da AMT, Ação da Mulher Trabalhista, aqui do Distrito Federal. E, sobretudo, representa muita coragem, muita organização e luta para o bem-estar social. Seja bem-vinda, Heroídes Lessa. Obrigada, Alain. A honra é minha, né, de estar aqui. Quero agradecer o convite, né, de ter lembrado, né, de me convidar. E eu estou muito feliz por estar aqui participando do primeiro podcast. Alegria que será um dos muitos. Certeza. Se Deus quiser. Luiz, estamos no mês da mulher, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e a gente sabe que os desafios das mulheres ainda impactam muito a vida das mulheres, a questão da desigualdade de gênero, e a gente queria entender um pouco sobre o papel da AMT e as principais ações da Ação da Mulher Trabalhista aqui no Distrito Federal e em torno. Olha, Alain, a AMT, né, a Ação da Mulher Trabalhista, para quem não sabe, é uma organização, né, dentro partidária, né, de mulheres que tem um papel fundamental. Porque quando as mulheres se organizam, se juntam, elas conseguem ter voz. Como é que a gente leva essa voz feminina? Pela organização. Sabe que tudo na sociedade é uma organização. E a AMT, a Ação da Mulher Trabalhista, tem esse papel fundamental de fortalecer as mulheres, de levar informação para essas mulheres, de trazer as mulheres para a política mesmo, acreditando que a política transforma e transforma-se em vidas, dá conhecimento. E é a informação que transforma a vida de qualquer ser humano. Tá certo. Heroídes também tem um dado aqui alarmante, né, do segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a questão dos registros de feminicídios. Em 2025, o maior número de assassinatos, né, das mulheres dos últimos 10 anos. Então, é um problema de extrema importância e a gente tem acompanhado o teu trabalho, a tua luta, né, em combate ao feminicídio, esse problema alarmante que assola o Brasil. A gente queria, né, entender e ver como que a Ação da Mulher, como a tua luta está focado nesse sentido para debater esses temas e também propor políticas públicas para enfrentamento deste problema histórico do Brasil. Pois é, nós acabamos de falar da organização, né? A importância das mulheres estarem unidas e se organizando, né? Para traçar essas políticas, né? Dar voz à sociedade e às mulheres. Mas, olha só, vamos pensar aqui. Como funciona realmente as políticas públicas? Funciona eficaz? São eficazes? Por isso que a importância das mulheres saírem candidatas, né? Estamos no ano de eleição, se projetarem, né? Porque quando elas se unem, põem a candidatura delas em prática e vai à luta mesmo, enxerga isso como um caminho, uma ferramenta de combate ao feminicídio, isso ajuda muito. Mas nós temos políticas públicas, elas só não estão funcionando. Tá? Eu acho que elas não funcionam eficaz. Mas temos também uma sociedade adoecida. Porque se você... A educação fala, né? Nosso partido é um partido que tem uma bandeira da educação que fala que tem que começar da raiz do problema. Nós temos que pensar nisso. Porque a gente resolve o problema, prende, né? Tem a Lei Maria da Penha. Mas como que você resolve isso lá na raiz? Tem que ter políticas na educação,
Tem que educar essas crianças, porque os homens também estão adoecidos. A gente não pode esquecer que de um lado aqui é a mulher sofrendo e daqui é um homem doente. A gente tem que pensar que são 2 seres humanos. Não podemos também pensar que é só prender. Eu não sei se você consegue me entender. Eu faço a política de proteção da mulher. A gente precisa disso, precisa continuar se protegendo. A gente tem que orientar essas crianças para que não cresçam violentas. De alguma forma elas chegaram a essa violência. Você não nasce violento, você se torna. Concorda comigo? Então, as políticas públicas têm que ver. Quando a mulher também tem a questão de, por que ela continua ali, nessa subjugada, né? Apanhando. A sociedade também tem que começar a denunciar. Tá? A gente não denuncia. Você vê, essa conversa de que briga de marido e mulher não se mete a colher, não é verdade. Entende? Precisamos começar a meter a colher nisso aí. Precisamos trabalhar com essa questão de denúncia. Como? Eu vejo, então você é meu vizinho, todos os dias eu escuto alguma coisa ali e não denuncio, não falo nada. Quantas mulheres chegam a mim e falam, mas eu não tenho condições de sair da minha casa? É uma outra coisa, Alain. Nós vamos para o trabalho, quem nunca passou pela questão de chegar numa entrevista e perguntar se tem filhos, se é casada? Pergunta isso para você, Alain. É uma pergunta relevante numa entrevista para vocês, mas para nós mulheres, sim. Tá? Então, também tem que ter essa política do trabalho, de dar mais espaço para as mulheres. Essa ocupação de espaço para a gente é muito importante. Fica o recado, né, Ero? Basta de violência contra as mulheres. Eu acho que o diálogo entre homens e mulheres é o que prevalece no bem-estar social, na família. E nesse momento que a gente vive esse caos, né, de tanto feminicídio que assola o nosso Brasil, é o momento da gente falar, da gente debater e dizer da importância do diálogo, do respeito entre as pessoas, entre homens e mulheres, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária. É muito importante. É muito importante esse diálogo, que não temos. E a gente tem que ter esse diálogo começando de casa, com nossos filhos. Nós não podemos deixar isso tudo para a sociedade. Os pais têm que começar a orientar seus filhos, porque começa a violência com sua irmã, tá? É com seu próprio irmão. Então, tem que trabalhar essa questão de família, em casa. Né? Bateu, por que você bateu na sua irmã? Entende? É uma coisa assim, didática mesmo que temos que fazer. E eu fico muito triste cada dia que eu escuto que só aumenta o feminicídio. Tá? Mas nós só vamos conseguir acabar com o feminicídio, diminuir, sabe? Trabalhando a questão de educação primária. Tá? É a única maneira. A gente agora é um paliativo de emergencial, que são essas políticas que existem hoje. Mas a gente tem que divulgar cartilhas nas escolas, trabalhar os pais, trabalhar as mães, porque, assim, vão matar todos os homens, então? Porque a sociedade está violenta. A gente sabe disso, no trânsito, está violenta mais com as mulheres. Por quê? Porque você vai bater em quem é mais fraco. Né? E eu falo isso, não, porque eu fui uma mulher que sofri violência. Não só a violência física, como violência psicológica. Então, assim, eu tenho assim, uma bagagem, Alain, para falar do que eu senti. Porque eu falo que é muito importante quando você diz que eu faço essa luta de ajuda com as mulheres, é muito bastidores, mas é porque a gente só sabe quem sentiu na pele, Alain. Quem sente na pele sabe bem acolher as outras pessoas, tem bem essa empatia. Com certeza. E uma das coisas que você falou com muita relevância é a questão da participação da mulher na política, né, Heloísa, para que a gente possa construir políticas públicas mais eficazes. E aí eu penso, né, na candidatura importante da Juliana Brizola, lá no estado do Rio Grande do Sul, muito bem posicionada, muito bem qualificada, que vai concorrer ao governo
do estado do nosso Rio Grande do Sul. Queria ouvir a sua opinião, né, o seu ponto de vista com relação a essa candidatura do PDT, um partido que cada dia vem abrindo mais espaço para as mulheres e agora, então, apostando lá no Rio Grande do Sul, na Juliana Brizola, para que a gente construa, né, um projeto de desenvolvimento nacional com mais respeito e qualidade de vida, principalmente para as mulheres. Essa pergunta da candidatura da Juliana é muito feliz, né? Por quê? Porque a Juliana, ela é uma mulher preparada, né? É uma mulher de luta. Ela não é só Brizola, né? É mais uma mulher que foi preparada dentro do nosso partido também, né? Que é importante dizer isso. A Juliana é desde criança, né, do partido, neta do Brizola, mas não é só por isso. Eu sempre digo, vote na mulher porque ela é preparada, porque ela é corajosa, porque ela é forte e porque ela tem esse preparo, não só porque é mulher, né? É porque ela é competente. É muito bom ouvir essa pergunta de vocês, saber que a Juliana é uma dessas mulheres preparadas que vai fortalecer outras mulheres, que é um exemplo para outras mulheres acreditarem, porque nós que somos da política, de bastidores, que eu fui muito tempo, a gente sabe da dificuldade que é uma mulher ir para ser da política, realmente se candidatar, realmente ter apoio. Mas quando a gente vê uma mulher como a Juliana, forte, corajosa, né, sendo e que vai ser um exemplo, vai mudar a vida de muitas mulheres, porque é mais uma mulher ocupando um espaço. E acredito que a Juliana será a nossa governadora e vai ser uma transformação para todas as mulheres do Rio Grande do Sul. Com certeza, a população então tem essa oportunidade, né, com a pré-candidatura da Juliana Brizola, a governar o nosso estado lá do Rio Grande do Sul, que tanto precisa aí uma atenção especial na área da educação, né, da infraestrutura urbana e rural, com assistência médica, hospitalar. E quero dar um recado aqui, Alan, para as mulheres do Sul, né? Temos uma pré-candidatura aí, vote na Juliana Brizola, sim, é uma mulher preparada, não só porque é mulher, acredite nisso, porque tem competência, não só porque é neta do Leonel Brizola, não, mas também porque é neta dele, tem um sangue bom. E vote nela, ela é uma competência fora de série. Falando em voto, Heroides, não poderia deixar de te perguntar, até porque o teu nome está sendo muito bem cogitado em todos os espaços políticos, partidários. O próprio PDT nacional acredita no teu potencial, no teu trabalho, e também seria importante a tua candidatura. E muitas pessoas têm me perguntado, e aí, a Heroides vai para a rua esse ano de 2026? O que a gente pode esperar? Alan, é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, mas é uma honra estar sendo lembrada. Isso quer dizer que meu trabalho, né, tem ecoado, né, junto às mulheres. Isso é bacana. Eu ainda não sei, isso é um projeto não pessoal, como eu já te disse, é um projeto coletivo, né, e é um projeto partidário, né? É meu único partido, o PDT, e eu acredito que eu sou soldada dentro de um partido. Tá certo. E eu fui sempre bastidores, mas se hoje meu nome tiver e for para fortalecer políticas públicas para mulheres, for para fortalecer a vida das mulheres e mostrar que a gente pode estar na rua também, se for ajudar de alguma forma, eu vou estar pronta, mas eu não tenho essa resposta ainda, mas quem sabe, eu, né? agradeço muito, né, a lembrança, né, é uma honra ser lembrada, né, acreditar que o nosso trabalho tem realmente sido eficaz, né? Tem as pessoas, quando lembram, quer dizer que você fez alguma coisa, né? É claro que a gente tem muito para fazer, a gente sabe que é muito pouco, quando você fala do feminicídio, quando você fala da diferença das mulheres, e a gente que vive isso, né? Dia a dia, quando você vê, não é nada contra os homens, você entende, Alan? Mas assim, a gente sempre vê primeiro numa diretoria uma indicação de um homem. É por isso a importância da organização das mulheres, porque quando nós estamos organizadas, a gente consegue colocar nomes de mulheres para uma diretoria, para ocupar espaço,
para ser liderança. E é isso que faz uma candidatura ser efetiva também. É muito difícil você ter uma candidatura quando você não ocupa espaço, né? Como é que uma pessoa se torna um parlamentar? Quando ela ocupa um espaço de administração, quando ela ocupa um espaço de secretaria. E você vê poucas mulheres sendo indicadas mesmo para isso. Não porque ela não tem competência, mas, olha, sinceramente, porque é mulher, só porque é mulher. Verdade. Né? Porque quando você vê uma mulher competente, brava, é muito brava, é muito não sei o quê. Mas quando é um homem, é muito competente. Entende? Tem sempre uma aprovação. É sempre uma aprovação, mas a mulher é sempre uma reprovação de tudo que faz. Isso é triste, né? Isso dificulta todas. Você falou do feminicídio, nós falamos de tudo aqui, mas isso dificulta tudo. Porque como que a mulher, geralmente a mulher, ela é condicionada a continuar ali sendo vítima, abusada, né, violentada psicologicamente, geralmente porque ela não tem o financeiro. Você sabe que eu tenho um projeto de costura aqui, que eu converso muito com essas mulheres, elas falam muito sobre isso. Ai, que bom que eu pude sair de casa, aí eu posso fazer isso. Então, assim, parece pouco, sabe, Alain? Mas o pouquinho que a gente faz, a gente já desperta elas para um novo momento, para uma vida lá fora que elas não têm, né? Você vê que eu tenho senhoras de 50 anos, 60, 70 anos que nunca saíram de casa. Sim, com certeza muda toda a... Mas obrigada por meu nome estar sendo lembrado. Vou ficar na expectativa aí, né, torcendo para que esse projeto se concretize, porque realmente a gente precisa de mais participação das mulheres na política nacional, mulheres preparadas, e a gente sabe da tua história política dentro do PDT, né? Um trabalho de base, sempre em luta dos direitos das mulheres, e com certeza, né, o Distrito Federal terá uma representante, seja, né, a nível estadual ou federal, distrital, a gente não sabe, vamos ficar na torcida, na expectativa, mas que a gente tenha, né, uma voz forte lá para representar as mulheres, representar essa luta, levar as demandas, as reivindicações, porque eu tenho dito que às vezes as pessoas não querem participar da política, mas é o mundo, né? O mundo gira em torno da política. Sim. Nosso trabalho, a educação, a saúde. Tem que ficar a dica aí também para os partidos, né? Que, assim, colocar as mulheres para ocupar espaço, Alain, porque fica, quando chega na época das eleições, não temos mulheres. Mas qual foi o suporte que deram para essa mulher durante os 4 anos? Você vê, e assim, eu estou falando de números reais, se vocês pesquisarem, vocês vão ver quem mais ocupa espaço de importância. São os homens. Mas as mulheres... Não, é comprovado que as mulheres estudam mais e são mais capacitadas que os homens. Mas na hora de escolher, não escolhe as mulheres para ocupar espaço de relevância. E aí a gente precisa ficar dica para os presidentes nacionais de partidos. O meu presidente, eu tenho que falar que ele é um parceiro das mulheres, sempre foi, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter esse olhar mais aguçado, mais atento para isso. Certeza. Quando a mulher não ocupa um espaço de relevância, lembre, eu estou repetindo muito essa questão do espaço, porque quando você não ocupa o espaço, como você vai se projetar? Como vai levar as demandas? Como? De que maneira? E não só as demandas, mas até para você sair candidato, as pessoas não te conhecem. Essa é uma maneira das pessoas te conhecerem. Sim. Existe um machismo estrutural. Não só nos partidos, mas na sociedade, que a gente tem que quebrar esse paradigma, né? É geral. Você serve para ser a secretária, eficiente, que organiza tudo ali. Você vê, o homem só senta à mesa. Está pronto. Mas você não serve para ocupar aquele lugar. Verdade. E serve. A gente sabe, viu, mulheres? Nós sabemos que nós servimos para ocupar esse lugar. Nós precisamos nos organizar para que a gente possa ter esse espaço, ocupar espaço de poderes. Por isso que eu estou muito feliz com a Juliana, pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul, porque a gente também precisa ter essa coragem para se candidatar, viu, Ana? Exatamente. Eu tenho visto também
Ero, que você tem apostado muito na qualificação profissional, também na formação política, né? Qual a importância disso, né, para os debates, para encarar todos esses desafios que a gente está elencando aqui e para que a gente tenha aí, né, políticas públicas realmente importantes e que as mulheres sejam lembradas em todos os setores, em todos os meios da nossa sociedade. A questão da formação, da educação é relevante? Demais. Como é que você aborda assuntos que você nunca ouviu falar? Tem mulheres que não sabem nem qual é as políticas públicas que as beneficiam. Por isso que é importante a formação política. Porque ela tem que também ter conhecimento do que é bom para ela, do que existe de políticas públicas para ela. Ela não sabe. Você não pode ir atrás de uma coisa que você não sabe que existe. Exatamente. E quando você faz essa formação, é importante para o conhecimento. Quanto à qualificação, o mercado de trabalho está aí. E, olha, é comprovado. Assim, as estatísticas falam que não é que não existam... não existe trabalho, não existe emprego, né? Trabalho. O que não existe é gente qualificada para o trabalho. E é por isso a importância de qualificar. E nós, mulheres, além da qualificação, a gente ainda tem o que eu já falei aqui, a dificuldade de ser mulher. É uma coisa que, assim, eu acho que deveria ter, era uma mulher poder trabalhar 6 horas corridas, que mulheres que têm filhos até 7 anos. Nós sabemos que filhos até 7 anos adoecem mais, precisam mais, estão na alfabetização, precisa mais de você. Mas se você coloca isso para o mercado, aí que você não consegue um emprego para uma mulher mesmo. Você está entendendo a dificuldade que a mulher tem? Ela tem toda a dificuldade, porque quando o seu filho adoece, Alan, quem fica em casa? É você ou sua esposa? Esposa. Né? Lógico. Que cuida. Porque é sempre assim. Ah, não, mas por que não foi ele? Não, somos nós. Nós que ficamos, nós que vamos para o hospital, nós que temos que... Não, mas ele quer você. Muitos homens dizem, não, porque ele quer você. Mas não é. Você entende? Ele não pode matar o trabalho, ele não pode deixar dinheiro no trabalho, mas a mulher pode. E isso dificulta. Então, a gente, por mais qualificada que seja, ainda enfrenta essa dificuldade de ter filhos, de filho adoecer e ter que voltar. A gente enfrenta o machismo. Mulher só serve para ser secretária. Né? Às vezes ela está chamando o cara, o chefe de doutor, enquanto ela tem doutorado e ele não. Verdade. É uma mentira. E aí é importante que a gente coloque isso. Porque, de novo, eu vou lembrar vocês aqui. As mulheres estudam mais e têm mais qualificação que homens. Por que elas não ocupam mais espaço de poder? Por que elas não têm um espaço que as administrações não são delas? Vamos começar por Brasília. Quantas administradoras mulheres nós temos? Será que é por falta de mulher competente? Não. Só porque a gente é mulher. E aí, sabe uma coisa que dói muito, Alan? Você falar isso aqui e aí você ouvir, isso é mimimi. E isso deve doer em você também que está me ouvindo, mulher, porque mimimi, tudo que a gente fala é mimimi. Ah, você foi machista comigo, mimimi. Você está com mimimi. Uma mulher, quando ela é dura no trabalho, quando ela é brava, igual eu sou acostumada a ser chamada, né? É brava, ela é chata. Nossa, mas é muito chato. O homem não, ele é criterioso, sabe? Então, é isso que eu acho. Por isso que eu invisto tanto nessa questão de qualificação, porque já é difícil com qualificação, imagina sem. Verdade. E a importância da mulher estar na política, não. Claro que é importante. É aqui que tomamos decisões, é ali no Congresso. Que justifica também... nós sabemos que quase 52% que votam, a população, são mulheres. Por que então a gente não tem nem 30% de mulheres lá no Congresso? Eu atribuo isso aos espaços que não são dados para as mulheres. E quando você não tem espaço, como você pode investir na sua carreira política também? Né? As mulheres estão sempre nos bastidores, estão sempre ali.
Verdade. E aí é um alerta também. Eu volto a alertar os partidos. Tem que abrir espaço para essa mulher. Porque vai chegar uma hora que vocês não vão ter mulheres para ser candidata. Eu vou ser candidata porque vocês não me deram nada durante os 4 anos. E aí eu vou ser candidata agora. Candidata para ajudar a eleger um homem. Não é nada contra os homens. Mas eu vou ser candidata só para eleger um homem. Só para preencher cotas? Para preencher cotas, principalmente. Não, nosso partido, né, graças a Deus, a nossa organização é um dos maiores movimentos femininos partidários que existe, né? Graças à nossa eterna, saudosa Miguelina Vecchio, né? Nós temos um trabalho muito bom, mas a gente não tem essa questão de laranja, né? Você não vê falar que o partido PDT teve. Mas a gente sabe que a maioria dos partidos acontece. Nós sabemos disso. Certeza. Muito bom, Ero, esse debate, esse diálogo. Importante e necessário, né? A questão da consciência das mulheres, da política no geral. A Rádio Legalidade, né, gostaria de contar com mais participação sua aqui, né, para que a gente possa ampliar esse trabalho. Gostaria também que tu divulgasse os teus canais oficiais, né, para que as pessoas possam, né, entrar em contato e conversar mais sobre isso, né, diante da relevância desses temas. E também gostaria, para finalizar, pedir, né, que deixasse uma mensagem final para todas as mulheres que estão na nossa audiência nesse momento. Eu quero parabenizar, né, esse mês a todas vocês mulheres, não só pelo Dia da Mulher, né, mas todos os dias de luta de vocês, né, porque a gente sabe que nosso dia é todos os dias. Nós sabemos que nós acordamos, temos 4 jornadas da nossa dificuldade, mas nós sabemos também que nós somos encantadoras, somos maravilhosas e precisa enxergar melhor, se vocês se enxergarem como uma pessoa capaz, competente. E a política, como eu sempre falo, é um canal para que você se vista como uma nova mulher, se veja como uma nova mulher. Então, é um canal, é uma maneira de você enxergar. E eu quero convidar todas as mulheres que têm interesse pela política a vir participar, a vir conhecer o partido. Não venha se filiar. Você pode se filiar depois, mas venha conhecer o partido, né? E convidar também quem quiser vir aqui para o podcast da gente, participar, independente de partido, independente de sua ideologia política. A gente vai estar aberta aqui para um bate-papo, para entender mais como é que funciona um partido político, né, Alan? Então, certeza. Quero convidar vocês a participarem. Eu vou estar aqui toda semana fazendo uma pirulazinha, falando com vocês mulheres, né, e com vocês homens também, porque é um carinho. Eu acho que quem sabe vocês ouvindo nós mulheres, vocês entendam da necessidade de diálogo, de conversa, né, e ajude a olhar para as mulheres com um olhar mais de empatia, né? De cuidado, né? Afinal, vocês nasceram de uma mulher, né? Porque eu tenho uma poesia muito bonita que fala, né? Que triste é pensar que vocês nasceram das nossas entranhas, né? Como que vocês podem maltratar uma mulher? Verdade. Mulher tem o poder divino, né? De gerar uma vida, de cuidar. Toda uma atenção que merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor, né, Ero? Então, a todas as mulheres, né, um Dia da Mulher especial, um feliz Dia da Mulher, mas de todos os dias de novo, quero deixar um beijo aqui para todas as mulheres. Tudo bem. Guerreiras. Obrigado, Ero, pela tua participação e até a próxima. Obrigada a você, Alan.